Não tem nada, ninguém, circunstância, criatura que vai quebrar minha aliança com o Senhor. Haja o que houver na minha vida, eu quero atrair o favor de Deus. E para atrair o favor de Deus, o que não falta é gente para repelir você do favor de Deus. O que tem de gente querendo te levar a quebrar pacto, irmão, tentando desequilibrar a gangorra da tua vida. São elementos que repulsam, vai te impulsionando cada vez mais para coisas que você, quando vê, é devagarzinho, irmão, não é de uma hora para outra, não. A coisa é sutil, mas faz a gente quebrar a aliança. E quando quebramos essa aliança, a gente não atrai o favor de Deus. Muitas pessoas estão se perguntando como alcançar o favor de Deus. Sua vida é regrada por sorte ou azar ou por um controle divino? Quer saber mais? Fique conosco e veja o que Deus falará ao seu coração. Em toda a história da humanidade, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre graça e favor, o mundão aí fora vai dizer, é sorte. E o problema é que tem muita gente no seio da igreja que continua a desenvolver uma fé baseada na roleta russa da sorte ou do azar. A gente fica imaginando uma pessoa que sai atrasado para uma entrevista de emprego, porque acabou a bateria do celular e tinha que despertar. E já atrasado vai para um ponto de ônibus, bota uma roupa limpinha, caprichada, mas começa a chover e passa um abençoado numa velocidade muito razoável, ao ponto de passar numa poça perto do ponto de ônibus e te dar um banho. Você já está atrasado e agora está todo sujo. E aí você já entra no ônibus falando assim, Deus, não é possível, eu sou um azarado. Parece que não está dando certo hoje. Você já acordou algum dia para sair de casa e falar assim, nada está dando certo hoje. O negócio para mim não está bem. A minha situação hoje está muito difícil. A gente começa a acreditar na sorte ou no azar, quando os fatores que acreditamos que positivamente se alinham com a nossa vontade da sorte. Mas que por acaso, quando a polarização não bate bem, ou seja, é algo que eu anseio, gerei expectativa e desejo, mas está sucedendo de uma outra forma, é azar. Como se a vida de um cristão ela pudesse ser regrada por esses fatores. O próprio Jesus começa a mencionar e falando para cada um de nós que nós não sabemos quantos fios de cabelo temos. E a minha condição está cada vez mais fácil contar. Mas que o próprio Pai sabe. Diz que não há uma folha caindo da árvore sem que o Senhor esteja à frente e diante, sabendo de tudo. É um controle fora do nosso poder de ação, de mentalização e até mesmo de compreensão. Quando Paulo escreve à igreja de Roma e diz que todas as coisas cooperam, ele não dá nenhuma margem a nenhuma exceção. E a gente diz assim, coopero para o bem daqueles que amam a Deus. Esquece, vírgula, os que são chamados pelo seu decreto. Porque tem muita gente que não foi chamado pelo decreto de Deus e acha que anda e ama ao próprio Deus, mas não é assim. A gente precisa compreender essa questão num todo e a gente precisa aprofundar essa visão que frequentemente os homens oram, lamentam, ficam perplexos diante de tantos obstáculos, dificuldades e não entendem nenhum propósito.
e não consegue ter êxito em continuar a caminhada, em lutar, em avançar. Sabe por quê? Porque aparentemente na vida nós vamos nos deparar com situações que nós não teremos o que fazer e nem saberemos o que fazer. E é nesse momento que aí uns atiram para todo lado. Querem julgar pessoas, querem então cada vez mais mergulhar num processo muito difícil, a qual sua vida não terá paz nem alegria, muito menos vai conseguir alcançar o favor de Deus. 3 tipos de pessoas diferentes. Sim, nós temos um tipo de gente que eles não recebem nada especial de Deus, sabe por quê? Sempre o desprezam. E a Bíblia fala, eu honro os que me honram. Há um processo de reciprocidade. Segundo tipo de gente, é o tipo de gente que recebe, mas recebe pouco, porque honra pouco. É aquela honrinha. Aí sua vida vai ficando horrível. Não é o ideal. Mas tem um outro tipo de gente que são aqueles que recebem mais. Por quê? Se alinham mais com Deus, honram mais a Deus, levam uma vida de santidade com Deus. Se pararmos para pensar aqui nos exemplos bíblicos a respeito de Noé, como esse alcançou o favor de Deus. A vida de Esté, a rainha. Irmãos, para frente a gente vai ver isso um pouquinho. Porque aquela mulher, como ela alcançou o favor de Deus. Nós estamos num sistema meritocrático, competitivo. Mas o reino de Deus não é assim. A gente acha que passando a perna, fazendo isso, fazendo aquilo, aí é que a gente vai chegar lá. Esse dia eu recebi a visita técnica de um serviço lá em casa que não estava funcionando. Aí ele falou assim, eu já fiz aqui, te adiantei. O outro que tinha que fazer não fez, eu fiz. Ou seja, esse cara sou eu, ou eu sou o cara. Quando te ligar agora, você diz que você fez assim, assim, assim. Falei, mas não foi não, foi pelo chat. Não, mas você diz. Falei, eu não posso. Não, porque senão eu não vou ter como. Para não falar o problema é seu, falei, lamento. Eu não ia nem dizer o azar é o seu. Mas as pessoas acham que essa é a condição para a vida prosperar, para a coisa dar certo, que é sempre dar o famoso jeitinho. E esse jeitinho parece que a gente está ferindo o coração de Deus, nós não estamos com aquela atitude que deveria agradar ao Senhor. Mas hoje a gente vive num mundo onde queremos ser vencedores e quem não quer, mas é de qualquer forma, é pagando qualquer preço. Não podemos viver dissolutamente de qualquer forma, nem pagando qualquer preço. E a pergunta é, como alcançar o favor de Deus? Como alcançar as benécias? Como atrair o Todo-Poderoso para que a nossa vida possa ser bem-sucedida? Em primeiro lugar, tenha aliança com Deus. José do Egito era aliançado desde novo, sonhava. Deus dava sonho. Onde ele estava, Deus era com ele. Tudo que ele fazia, prosperava. A gente olha para a vida de José do Egito, a gente vê uma aliança tão grande, ao ponto de Potifar, olha, Potifar perturbou aquele homem, não foi um dia só não, vendo um processo, deita-te comigo, deita-te comigo. Um homem como eu, como é que eu vou pecar contra Deus? Que aliança? Que aliança esse homem tinha com Deus? De levar a sério a vida a qual Deus propôs para que ele vivesse. O favor de Deus caminha assim debaixo de uma obediência e de uma aliança. O favor de Deus é para aqueles que obedecem. Pois o Senhor fala, eu te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Vai alcançar o favor de Deus. Não há como falar de atrair as maravilhas que só Deus faz se você não quer andar em aliança com o próprio Deus. Olha, o texto lá em Ezequiel, capítulo 14, versos 13 em diante, diz assim, Deus está falando à nação inteira
que se Noé, Daniel e Jó morassem nela, somente 3 escapariam. Ou seja, ninguém mais iria escapar. Sabe por quê? O restante de toda a população não tinha pacto, nem aliança, nem vivia na presença do Senhor. Vamos tentar promover aqui um reducionismo. A PIB Vila da Penha, digamos que venha uma palavra de ira da parte de Deus. Eu vou trazer juízo à PIB Vila da Penha. E aí, o povo de Deus começasse a orar. Eu fico me perguntando, quem de nós teria a condição de estar andando em aliança com Deus e evitar esse mal? Quem? Parece que o sistema meritocrático começa a cair por terra quando olhamos para a nossa própria vida e verificamos que a falha nessa aliança é uma aliança com o Senhor, praticando sempre a justiça e os valores do reino, que vai nos levar a atrair o favor de Deus. Daniel foi assim. Não teve medo. Pode me jogar na fornalha, mas saiba, porém, ou seja, o meu pacto é com ele, não é contigo, com mais ninguém, não. Não tem nada, ninguém, circunstância, criatura que vai quebrar minha aliança com o Senhor. Haja o que houver na minha vida, eu quero atrair o favor de Deus. E para atrair o favor de Deus, o que não falta é gente para repelir você do favor de Deus. Ao sair daqui, você vai ver grupo tentando te repelir do favor de Deus. O que tem de gente querendo te levar a quebrar pacto, irmão, tentando desequilibrar a gangorra da tua vida. São elementos que repulsam. Vai te impulsionando cada vez mais para coisas que você, quando vê, é devagarzinho, irmão, não é de uma hora para outra, não. A coisa é sutil, mas faz a gente quebrar a aliança. E quando quebramos essa aliança, a gente não atrai o favor de Deus. Olha para a vida de Jó. Elogiado pelo próprio Deus, temente, que honra, perder tudo e continuar aliançando com Deus, mesmo com 3 amigos que chegaram bem, e estavam muito bem na foto quando estavam em silêncio, mas foi abrir a boca, foi um desastre. E Jó faz 16 questionamentos a Deus e recebe 70 respostas em forma de pergunta. Jó, espera aí, Jó, vamos conversar. Ainda que, quando eu estava lá fazendo aquele negócio de criação, tudo, tu estava onde mesmo, Jó? Espera aí, Jó, onde é que, por acaso, Jó vai diminuindo, e Jó volta para o pacto. Por isso ele fala assim para a mulher, como uma louca fala tu, Deus não nos daria o quê? O mal. Que senso de comprometimento, de aliança. Por isso que Jó atraía o favor de Deus, ao ponto de lá no capítulo 42, Deus deu tudo em dobro a ele, ele fala, Deus, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem sem nenhuma teofania. Você quer atrair o favor de Deus? Tenha atitudes de fé. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um camarada meio assim agitado, né? Uma velocidade baixa. E se eu tiver que ficar internado um dia no hospital, eu vou agonizar não pela doença, mas pela internação. Ô Márcia, posso abrir aqui o confessionário? Irmão, se tem uma coisa que me tira do sério dentro do hospital, eu ficar olhando para aquele vidrinho de soro, aquilo pingando, e eu fico contando aquelas gotas, me dá vontade de surtar, olhando para o negócio daquele. E o troço está ali, ó, os doutores aí, doutor Renan, tim, e a minha cabeça está assim, ó, 1, 2, 3, me tira daqui, Deus, e vai. Eu fico pensando o que é um dia num cárcere. Jesus.
José do Egito fica 2 anos preso. Preso injustamente. Bom, eu estaria fazendo já assim, ó, motivos de vingança. Ia escrever, tem até um filme chamado Memórias do Cárcere, né? Ia botar lá minhas memórias. O dia que eu sair daqui, eu vou pegar aquele copeiro, padeiro, eu vou pegar Potifar, eu vou me vingar de todo mundo, irmãos. Porque aí fica aquela coisa assim, eu sou humano, eu vim parar aqui injustamente. Mas José tinha uma fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que com essa fé de José, ele fica ali perseverando, ao ponto dele achar que mesmo injustamente, ele exercitava a fé que Deus ia fazer alguma coisa, Deus ia mudar a história dele, Deus ia mudar o cativeiro dele, ao ponto dele sair de presidiário a governador. O que é isso? Que homem cheio de fé. Outro dia, vou dar uma aula sobre Noé para as crianças. Aí uma criança chegou em casa e falou assim: ô mãe, você sabia que Noé riu de Deus? Ah, por quê? Está escrito lá na Bíblia, Gênesis 6:8. Noé achou graça diante de Deus. Aí a mãe falou assim: senta aqui, filho. Não é essa graça que você está pensando, é outra graça. Noé alcançou o favor de Deus. Quantas vezes Deus está rindo da gente pela postura que a gente adota, quando a gente vai exercitar a fé nas coisas mais simples da vida, que dirá as mais complexas. Noé tinha certeza que Deus estava no controle. José tinha essa convicção, não era uma questão de sorte ou azar, não era uma questão de dificuldades que iam se abatendo e levando eles para o fundo do poço. Eles não se davam por vencido como Daniel, eles tinham não uma visão humana, mas uma visão espiritual focada na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo, mas eu creio, eu não vejo, mas eu continuo insistindo, apesar de tudo ao meu redor estar desmoronando. Eu estou perseverando, eu estou confiando naquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais. A graça começa a se manifestar na vida desses homens, porque que exercício de fé, irmãos. Eles começaram a atrair o favor de Deus. Você olha para a vida de Esther. A história dela, né? Ela, enfim, pelo primo, o primo que cuidou. Ah, vai ter agora, a rainha não teve sabedoria, manda fora, vem lá o Xerxes. Agora vai ter um concurso de beleza. 1 ano, meus irmãos. 1 ano sendo tratada. 1 ano. Esther podia chegar lá e dizer assim: Sidney, eu cheguei aqui porque quem fez minha harmonia facial caprichou. Que profissional. Ah, eu só consegui encantar o rei, porque Márcia, sabe aquela cabeleireira com aquela máscara capilar, naquele salão famoso? Não podia. Ah, eu só alcancei, eu cheguei a essa posição, sabe por quê? Eu vi as outras que fez uma maquiagem muito pesada. A minha era suave. A minha única de acrogel, não sei das quantas, que de manutenção 1 vez por ano. Não tem um negócio desse, irmãos? Tem? Tem. Eu sei que tem. Acrigel. As irmãs estão dando uma aula aqui na frente, com uma sabedoria que só Esther tinha. A gente podia falar assim, ó. Sabe por que ela conseguiu isso? Porque o pessoal era muito bom que ajudou ela.
Mas a gente vai ver na palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus fala para cada um de nós. O rei amou mais Esther do que todas as outras mulheres. Ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça. Agora, capítulo 5, verso de número 8. Olha o que Esther fala na hora de barganhar com o rei a respeito do seu povo. Se achei graça aos seus olhos, se bem parecer, concede-me a minha petição. Olha a sabedoria dessa mulher. Olha o que ela faz. E tem hoje muita mulher querendo a coroa de rainha, mas não quer viver uma vida de uma fé inabalável como essa rainha teve, porque antes de toda coroa tem uma via dolorosa, antes de toda coroa tem um processo difícil, antes de todo coroamento tem fases e etapas que o Senhor nos permite passar por ela, sabe para quê? Para provar a minha e a tua fé como ouro refinado. Quem quer coroa, saiba passar por processos, saiba superar processos e saiba que ao término dele, tem coroa. Ao término desta vida, o que nos espera? A coroa da vida. O que o Senhor tem preparado a cada um de nós, por isso que Ele é poderoso, para guardar o nosso tesouro, o nosso depósito até o dia final. Quem quer atrair o favor de Deus, tem convicção que há um plano em curso, no controle de Deus, que vai te fazer superar tragédias, marcas e debilidades. Dá vontade de falar assim, toca no ombro de 4 pessoas e fala assim, tua vida tem um plano em curso. Dá vontade, irmão, se você quiser, fala, não quiser, não fala não, não precisa não. Você gosta de falar com o teu irmão, é uma coisa complicada, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de falar nada com o irmão, não, pastor, eu vim aqui mais para ouvir. Mas às vezes esse irmão que está do teu lado precisa ouvir assim, tem um plano em curso, que está no controle do Senhor. E esse plano vai te levar a superar tragédias, marcas e debilidades. Meus queridos, imagina se José não tivesse essa convicção. Quando os irmãos fofoqueiros, invejosos, armadores, lançaram ele no poço e fica aquela história, mata ou não mata? O que a gente faz com ele? Eu só estou dentro daquele poço, eu já estou pensando assim, pastor Pedro, eu vou dar uma de... Eu vou sair daqui, eu vou implodir todo mundo. Eu vou, mas vou levar um monte comigo. Não vou sozinho, não. Vou cair atirando. Mas José sabia que tudo estava no controle do Senhor. Ele rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. Sabe qual era a convicção que ele tinha? O Senhor continua no controle da minha vida. Ele vai para a casa de Potifar, acha graça, e de repente desmorona tudo, mentira, ele é preso. Lá na prisão, sabe qual é a convicção que ele tem? O Senhor continua no controle da minha história, da minha vida. Você sabe por que a gente não consegue alcançar o favor de Deus? Há muitos momentos nas nossas vidas que as tragédias gritam mais que o plano que está em curso. Que as nossas debilidades falam mais alto que o plano eterno do Todo-Poderoso. Eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, eu não consigo mais aqui, tiraram o meu chão. Ei, toda a vida nós vamos passar por perdas. Há momentos que nos sentiremos completamente debilitados, incapacitados. Esse é o momento de você atrair o favor de Deus pensando assim, tem um plano
que está em curso na minha vida. E não é essa debilidade, não é essa marca não me define. A marca que me define é a marca de Jesus Cristo. A marca que me define não é a marca dessa tragédia que veio, não é a marca da perda, não é a marca disso que está acontecendo comigo. As pessoas hoje estão mergulhando em processos tão difíceis. E quando ouve uma palavra que pode, mudar a vida dela, ela finge que não é com ela não quer captar nada, ela não quer mudança, vem para a igreja e vive a mesma realidade. Amanhã, segunda-feira, continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não querem ouvir a voz de Deus, não querem atrair o favor de Deus, estão permitindo que as tragédias, as marcas e debilidades possam afetar o plano que está em curso nas suas vidas. José não era assim. Se tinha um homem que podia dizer assim, espera aí, quer discutir comigo como? Você ficou preso quanto tempo injustamente? Você foi vendido pelos irmãos? Não. Então, o que você quer discutir comigo? A gente olha nitidamente para as pessoas, como elas estão revoltadas com algumas marcas e debilidades que têm na vida. E isso grita tão profundo, que nos entristece como isso consegue falar mais alto que o plano de Deus que está no curso da sua vida. Hoje eu tive uma experiência como essa, de uma pessoa com umas marcas tão difíceis. Aí falou comigo num tom, eu falei, peraí, vamos resolver isso. Então vamos acertar isso agora. Enfim. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem, e aí eu chorei. E comecei a orar por essa pessoa. E falei assim, Márcia, eu tenho que amar essa pessoa, agasalhar essa pessoa e sair dessa crise junto com essa pessoa. Sabe por quê? As marcas, debilidades e feridas estão falando mais alto do que o plano que está em curso. Isso não pode. Isso atrapalha, atrair o favor de Deus. José não permitia isso. Como atrair esse favor de Deus, queridos? Não negocie princípios divinos. Daniel não tem negócio. José não tem negócio. Não há como, nas situações difíceis da vida, a gente ceder e quebrar princípios espirituais. Um erro não justifica o outro. E a gente, quando erra, sempre gosta de falar assim, eu errei, mas por que você? Ah, eu fiz isso porque... Como os dois reis que ficaram lá 40 anos, sendo ungidos pela mesma pessoa. Um foi abominado pelo próprio Deus, Saul. E o outro foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, como Davi. 40 anos. Samuel foi lá, botou a mãozinha, os dois. Mas Saul dizia assim, pressionado pelas circunstâncias. Eu não determinei que fosse feito tudo, por que você quebrou esse princípio? Pressionado pelas circunstâncias. Irmão, que não falta circunstância para pressionar a gente. Ao sair daqui, circunstâncias vão te pressionar. Amanhã você vai passar coisas que vão te pressionar. A todo momento a vida vai te levar a uma pressão. Parece que você está vivendo numa panela de pressão. O caldeirão tem hora que bota, né? Parece que é insuportável. Sai das condições normais de temperatura até pressão. Mas Deus não te prova além daquilo que você pode suportar. E junto com a provação, manda o escape para que possais suportar. Quando a pressão aumentar na panela, lembra que vai vir a chiadeira e o escape vai conseguir distensionar aquilo até o momento oportuno para que o plano continue sendo executado. Não negocie princípios, não, irmão. Não troque as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. A gente conhece muito bem a história de Esaú e Jacó. Perito em caça, outro mais doméstico. Estou com fome, me dá um prato de lentilha, me dá a tua primogenitura.
Aí Esaú vende a sua primogenitura como um prato de lentilha. Jacó vai lá e recebe. Aí depois fica lá chorando com Deus. Tem uma bençãozinha aí para mim. Me chama a atenção no texto, sabe o que é? Ele chora, derrama lágrimas, pedindo um favorzinho a Deus. Me dá um favorzinho. Tem um docinho para mim. Tem algum restinho, sobrou alguma coisinha para mim? Não. Sabe por quê? Porque você barganhou princípios espirituais, não sobrou nada para você, foi tudo para o teu irmão. A gente enfatiza muito que Jacó usou uma metodologia que não devia, para angariar isso. Mas a gente só se esquece que Esaú vendeu por livre e espontânea vontade. A pergunta que não quer calar é: qual é o teu nível de fome, o nível de dificuldade, para hoje você ceder valores espirituais e não atrair mais o favor de Deus? Não permita que a tua fome roube o favor de Deus, porque Ele socorre ao necessitado, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Não barganhe valores. Eu queria concluir, alguém já vai nos ajudando aqui, dizendo uma coisa para você. Como atrair o favor de Deus? Mude o que você pode mudar. E confie que o que você não pode, o Senhor operará. A gente está se preocupando com aquilo que a gente não domina. Aí a gente começa a viver uma vida de ansiedade, tensão e alto nível de estresse. Às vezes eu faço umas orações abusadas assim com Deus, sabe? Olha para a vida de José do Egito. Eu falo assim: Deus, até aqui eu consigo. Daqui para lá eu não vou não, Pai, porque eu não domino sobre isso. Mas o Senhor domina. Eu não tenho ingerência sobre isso, mas o Senhor tem. Então, Deus, vamos combinar uma coisa? Isso aqui é problema meu, e isso aqui é teu. A questão é que a gente deixa de alcançar o favor de Deus quando a gente acha que domina sobre tudo, sobre todos. Ei, para, você não vai conseguir, você vai implodir emocionalmente. Saiba delegar, saiba confiar, saiba passar pelos desertos da vida, dependendo, confiando. Maná vai vir, a água virá, mas no momento oportuno também virá a terra que emana leite e mel. Deserto não desqualifica ninguém, não. Deserto faz a gente, exige da gente um esforço muito maior, mas exige uma dependência, uma confiança naquele que está governando, controlando tudo. Tem hora que você tem que falar: Deus, esse controle é teu, eu deposito sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu não vou ficar ansioso com isso, eu não domino sobre isso. José foi convidado para estar diante de Faraó. Ele vai se barbear, se arruma, certo de que Deus poderia mudar a sua vida. E quando ele chega diante do homem, ele podia de uma maneira revoltada dizer assim: tu está querendo que eu interprete sonho? Não vou não, porque tu é um injusto. Tudo que ele podia fazer, ele fez, tudo. E quando ele não podia fazer, no poço, ele confiou no Senhor. Na prisão, ele confiou no Senhor. A história do copeiro, do padeiro, um esquece, o outro, enfim.
já sabe o que vai acontecer. O sonho é, um vai para a forca, o outro vai ser recolocado na função lá de copeiro do rei. O padeiro já era. Quem se lembrou dele? Eu não vi um texto na Bíblia falando assim, José do Egito ficou revoltado com o copeiro, que voltou à presença do rei e não se lembrou dele. Para de ficar revoltado com gente que não lembra de você, apesar de você ter feito um favor. Para de culpabilizar pessoas. Faça o que te cabe, porque o que não te cabe, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam com fio. Desde a antiguidade nunca se ouviu a respeito de um Deus que opera, que transforma realidades, e operando o Senhor, quem impedirá, quem tentará contra o seu braço forte? Você quer atrair o favor de Deus? Gênesis 45, 7, 8, eu estou terminando. José diz assim, na hora que ele encontra com seus irmãos, uma comoção foi tremenda na vida de José. Por 2 vezes, ele chega a se deslocar para chorar e depois voltar a falar com os irmãos, que sua emoção era muito grande, depois de mais de 20 anos sem vê-los. E quando ele se declara, o Senhor me colocou nessa posição, a fome, a pestilência, e sai sua família atrás de comida. E quem é que daria comida? Era José do Egito, que tinha sido traído pelos irmãos. Era o momento dele se vingar e falar, vocês me traíram, vocês me venderam, vocês mentiram para o nosso pai. Vocês não tiveram a mínima consideração comigo. Mas a palavra de José do Egito foi a seguinte: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês, e aqui nesse país garantisse que teriam a provisão. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, presta atenção nisso, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei, e eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Irmãos, você quer sair daqui alcançando o favor de Deus? Creia que o abuso que você sofreu, a dificuldade, as perdas que você passou, as limitações e debilidades que você tem, nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você tem a oportunidade nessa noite de entender e falar, não foi você que me traiu, não foi essa circunstância que me jogou nesse problema, o Senhor permitiu isso para que o plano entrasse em curso, e num curto prazo de tempo as promessas se cumprem e o Senhor te exalta. Curve sua cabeça, fale com Deus, peça assim: Deus, eu preciso do teu favor. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. O Altíssimo quer trabalhar em teu favor. Você quer alcançar o favor de Deus? Você quer sair daqui nessa noite dizendo: Deus, eu preciso do teu favor. Sem o teu favor eu não sou nada. Eu quero ser como José do Egito. Toda e qualquer circunstância que está na minha vida hoje, que pode trazer sofrimento, dificuldade, traumas, debilidades, eu quero declarar em alto e bom som que tem um plano em curso. Eu quero exercitar a minha fé. Eu quero não quebrar princípios espirituais. Eu quero, em nome de Jesus, fazer o que me cabe e confiar que o que não me cabe o Senhor está fazendo. Eu só sei de uma coisa, Deus, eu não saio daqui sem o teu favor nessa noite. Me ache, me alcance, Deus. Vamos adorar o Senhor.